Esta é a nossa aula de número 77, a 12ª aula do módulo Direção Defensiva. Trabalharemos a partir desta videoaula com uma sequência de resolução de questões dentro deste tema. Para quem ainda não baixou o nosso resumo, sugiro que esteja acessando o site www.autoescolaonline.net e fazendo então o download desse resumo. Para aqueles que queiram enviar suas sugestões, fazer elogios, por favor estejam utilizando os nossos e-mails autoescolaonline.net@gmail.com ou o meu e-mail pessoal ronaldo@autoescolaonline.net. Ainda quero dizer que para aqueles que tiverem interesse em adquirir o DVD do nosso curso, basta clicar sobre o link aqui em vermelho e estarão sendo direcionados à página de aquisição do DVD. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. A força centrípeta, nós temos aqui um termo que foi falado durante as aulas, a aderência e a transferência de massa são força centrípeta, aderência e transferência de massa são condições adversas? Não. Para quem acompanhou as aulas sabe que condições adversas não estão relacionadas a esses termos aqui abordados na questão. Seriam então automatismos corretos? Também não. Da mesma forma, automatismos corretos não estão relacionados a esses termos aqui. São então leis da física que se relacionam ao ato de dirigir? Sim, essa é a resposta. Letra C. Por quê? Força centrípeta. Para quem lembra aí das nossas videoaulas passadas, existem força centrípeta e força centrífuga. A força centrípeta, essa que termina com peta, é a que joga o veículo para dentro da curva. Trata-se de uma lei da física que atua sobre a massa, peso do veículo, conforme explicado em aula. A aderência, também relacionado à física e o ato de dirigir, é a capacidade do veículo se prender ao piso, ao pavimento, ou pode também ser chamada de contato dos pneus com o solo. Transferência de massa, também um termo relacionado à física e ato de dirigir, nada mais é que o fato do peso, a massa do veículo estar sendo transferida para frente ou para trás, dependendo do comportamento do condutor, se ele freia ou acelera. Também não poderia afirmar que esses termos estão relacionados a atos inseguros. Não, de forma alguma. Tudo isso que foi apresentado entre as alternativas, condições adversas, automatismos corretos, leis da física que se relacionam ao ato de dirigir e também atos inseguros motoristas, estão relacionados ao conteúdo da matéria. Mas nem todos eles estão relacionados aos termos aqui abordados. Vamos agora para a nossa questão de número 2, que diz o seguinte: para evitar colisões nos cruzamentos, é necessário manter a velocidade? Imaginem, o manter a velocidade, se você está numa velocidade baixa ou moderada, tudo bem. Mas se você estiver em velocidade alta, mantendo a velocidade, você vai aproximar de forma perigosa do cruzamento. Portanto, manter a velocidade não seria uma boa ideia para evitar colisões nos cruzamentos. Vamos então eliminar a letra A. Alternativa B. Olhar primeiro para a direita. Não. Para quem acompanhou as aulas, viu e aprendeu que ao transpor um cruzamento, a técnica correta é olhar primeiro para a esquerda. Motivos estão apresentados na respectiva videoaula. Sugiro para quem perdeu essa videoaula retornar aí alguns vídeos e procurar entender. Mas, a princípio, basta que guardem isso. A técnica correta é olhar primeiro para a esquerda e não para a direita, conforme proposto aqui na alternativa B. Vamos então eliminar a letra B. Alternativa C. Respeitar a preferência. Bom, eu não vejo nenhum problema em respeitar a preferência. Aliás, isso é o adequado. E, agindo desta forma, respeitando a preferência, certamente você estará evitando colisões. Portanto, forte chance de ser a letra C a resposta. Vamos deixar ela marcadinha aqui, daqui a pouco a gente, ao analisarmos todas as alternativas, a gente volta para ver se realmente é essa a resposta. E na alternativa D,
Diz que você deve diminuir a velocidade, ótimo, e buzinar, não, buzinar ao passar nos cruzamentos, procedimento incorreto. Portanto, a letra D pode ser eliminada e a nossa resposta se confirma na alternativa C. Questão de número 3. É atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica? Bom, só de ler o enunciado da questão já vejo que tem coisa aqui que não condizem. Atitude condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica? Certamente, se ele é um condutor defensivo, pressupõe-se que ele não vai ingerir bebida alcoólica enquanto dirige. Mas tudo bem, vamos analisar as alternativas. Na letra A diz, dirigir redobrando os cuidados. Então quer dizer que o condutor defensivo, quando ingerir bebida alcoólica, ele deve dirigir com atenção redobrada, cuidados redobrados. De forma alguma, ele não pode. Bebida alcoólica e direção não combinam. Letra A, eliminada. Dirigir somente se estiver acompanhado. Acabei de falar, bebida alcoólica e direção não combinam. Nessa alternativa ainda tem a palavra somente, que para quem vem acompanhando o nosso curso, já sabe que eu considero uma palavra ou um termo a evitar. Apareceu esse tipo de palavra somente na sua alternativa, grande indício de alternativa errada. Nesse caso não foi diferente, então vamos eliminar a letra B. Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. De novo, bebida alcoólica e dirigir não combinam. Letra C, eliminada. Alternativa D. Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal tarefa. Não dirigir é o procedimento correto em caso de ter ingerido bebida alcoólica. Alternativa D, sem sobra de dúvidas, é a resposta. Questão número 4 diz o seguinte: tempo de reação. Isso é um termo, né? Vou até colocar aqui entre parênteses, porque tempo de reação é um termo utilizado dentro da matéria de direção defensiva. Nós falamos sobre isso. É aquele que transcorre entre. Transcorre quer dizer acontece, né? Entre. Na alternativa A diz tempo aproximado de 2 segundos? Não. Para quem acompanhou as aulas, percebeu, aprendeu que o tempo de reação ele acontece em aproximadamente 3/4 de segundo, menos de 1 segundo. Isso para uma pessoa, é claro, em condições normais. Uma pessoa que não esteja com sono, ou que não esteja cansada, ou com algum tipo de problema que venha afetar os seus reflexos, as suas reações. Portanto, tempo de reação não tem nada a ver com 2 segundos, letra A eliminada. Alternativa B diz, seria então o tempo entre acionar o freio e parar? Tempo de reação é o tempo que transcorre entre acionar o freio e parar? Não. Quando você aciona o freio até a parada do veículo, isso aqui é o tempo de frenagem. Letra B, eliminada. Seria então o tempo que transcorre entre ver o perigo e acionar os freios? Analisem. Ver o perigo, acionar os freios. Seria essa a resposta? Sim. Tempo de reação, observem, reação é o tempo que o condutor demorou para reagir. É o tempo que ele gastou do momento que ele viu o perigo até o acionamento dos freios. Observe, o carro ainda não parou, o veículo ainda não foi imobilizado, ele somente acionou os freios. Viu o perigo, acionou os freios. Isso é tempo de reação. Letra C é a resposta da questão. Só para os desencargos de consciência, vamos analisar aqui a letra D. Seria então o tempo entre perceber o perigo e parar? Olha, ver o perigo, perceber o perigo, são termos similares. Agora, e parar, não. Aí é o tempo total de parada. Ele reagiu, freou, parou. Aí é o tempo total. Entre ver o perigo e parar é tempo total. O tempo de reação é entre ver o perigo e acionar os freios. Se porventura essa explicação ainda estiver um pouco confusa para vocês, sugiro retornem alguns vídeos
e reassistam essa aula que fala ou trata sobre tempo de reação. Questão número 5 diz o seguinte: o condutor que, na direção do veículo, evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está adotando uma direção defensiva corretiva. Olha, se ele evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, certamente não estará adotando uma direção defensiva corretiva. Não. O corretivo vem de corrigir. Corrigir o quê? Uma situação não prevista, uma situação não antecipada. Portanto, não está relacionado ao evitar situações de acidentes. Alternativa A, eliminada. Seria então a direção defensiva avaliativa? Nem existe esse termo avaliativa dentro do assunto direção defensiva. Nós estudamos todos os termos aí, todos os tópicos, assuntos. Eu não me recordo de ter falado avaliativa com vocês. Letra B, eliminado. Seria então a direção defensiva participativa? Também não existe esse termo dentro do contexto direção defensiva. Alternativa C, eliminada. Seria então direção defensiva preventiva? Sim, essa é a resposta. Inclusive, para quem está com a memória mais fresca aí, deve lembrar que a direção defensiva, DD, né, de direção defensiva, ela se divide em duas técnicas: a corretiva, que está apresentada aqui, e a preventiva. Avaliativa e participativa não existem. Corretiva é aquela onde o condutor não antecipa a situação de risco. E preventiva é aquela onde ele antecipa a situação de risco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com a nossa próxima questão.